Vamos começando então nossa aula 6 do conteúdo de funções. Hoje a gente vai trabalhar então a função inversa. Lembrando, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail, tá aí na tela o endereço, tá? Bom, então, para se obter a função inversa de uma função f, basta a gente reescrever a função f só trocando de lugar as variáveis, o x e o y, e expressar então o y em função de x, ou seja, isolar o y. Bom, a gente ainda representa a função inversa também, né? Se a nossa função for f, a nossa inversa da f vai ser a f na menos 1. Então, esse número menos 1 em cima significa a inversa da função f. Se a nossa função for a g, então vai ser g de menos 1. G na menos 1, a inversa da g. Tá? Bom, vamos então aqui um exemplo, né? Porque sempre eu digo que o exemplo é melhor de entender com um exemplo. Então, dada a função f de x, essa função aqui, ó, 2x menos 1 sobre 3, determine a inversa e a f menos 1 aplicada em 5, ou seja, a f menos 1 de 5. A gente já viu como aplicar um determinado valor a uma função f, agora a gente vai aplicar esse valor à função inversa. É o mesmo procedimento que a gente já realizou antes. Mas vamos lá, então. Vamos primeiro calcular essa inversa dessa função aqui. Vamos calcular então a f menos 1 desta função aqui. Sabemos que, já lá do início, né, que f de x é a mesma coisa que y, certo? F de x é igual a y. Então a gente vai fazer essa troca, aqui onde tem f de x, a gente vai colocar o y dessa forma. Então a gente vai ter y igual a 2x menos 1 sobre 3. Essa é a nossa função, nossa f de x é essa função. Agora o primeiro procedimento, então, é trocar as variáveis x e y de lugar. Está lá em cima, ó, né, em vermelho. Então vamos fazer isso. No lugar do y, a gente vai colocar x. No lugar do x, vamos colocar y. Esse é o primeiro passo. E agora, o procedimento é isolar esse y, né? Escrever a função, toda a função y em função de x. Todo y em função de x. Então vamos lá, vamos isolar esse y. Primeiro processo aqui, primeiro passo é pegar esse 3 que está aqui como denominador, né? E passar para o outro lado, né? Trocar ele de lado. Levar ele para o lado do x. E aí, quando a gente troca de lado, a gente aplica sempre a função inversa, né? A operação inversa. Então, se aqui eu tenho o 3 sendo denominador, ele está dividindo, do outro lado ele vai multiplicar o que tem lá, que é o x. Então, vai ser 3 vezes x igual a 2y menos 1. A parte de cima aqui, o numerador eu mantive, 2y menos 1. Agora, a gente passa esse 1 aqui, então, o outro passo é trocar esse 1 de lugar, esse menos 1, né? Então, esse menos 1 aqui ele está subtraindo, do outro lado ele vai somar. Então, fica 3x mais 1 igual a 2y. E agora, o último passo para isolar o y é passar o 2, que está aqui multiplicando o y, passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, do outro lado ele faz o contrário. Então, do outro lado, ele vai diminuir. Aliás, desculpa, ele vai dividir. Então, 3x mais 1 sobre 2. Y é igual a 3x mais 1 sobre 2. Vocês viram que eu isolei o y no lado direito. Tá? Não tem problema nenhum. Vocês vão passando todos os valores que estão aqui junto com o y, vocês vão trocando de lado para deixar o y sozinho. Não tem problema de ser do lado direito para o lado esquerdo, tá? Não tem problema nenhum. Bom, chegando aqui então, a nossa função está definida. Então, nossa f menos 1 de x, então, é essa parte aqui, ó, 3x mais 1 sobre 2. Essa é a nossa função inversa, então. A f menos 1 de x. Agora a gente vai aplicar, então, o valor de 5 na nossa f menos 1. Então, vamos calcular a f menos 1 de 5. Lembrando que agora o resultado vai dar um valor. Sempre que a gente aplica um valor à função, o resultado final é um número, né? É um valor. Então, aplicando a f menos 1 de 5, aplicando o valor de 5 na função, é só substituir aqui no lugar do x, na minha f menos 1, né? Minha função f menos 1 é essa aqui. No lugar do x eu vou botar o 5. E aí fazer o cálculo, ver quanto vai dar esse resultado final. Então 3 vezes 5 é 15, mais 1 sobre 2. 15 mais 1 é 16 sobre 2, né? E 16 sobre 2 é 8. Portanto, a minha f menos 1 aplicada em 5 vai me dar 8 como resultado. F menos 1 de 5 é igual a 8. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui, nosso exemplo 2. Agora a gente vai fazer mais alternativas, vamos ver outras coisas aqui. Tá? Bom, dada a função real, então, definida por
f de x é igual a x ao quadrado menos 3. Então, pede para determinar a inversa, né? A f menos 1, a inversa dessa função. O domínio da inversa, domínio da f menos 1. O domínio da f, domínio desta função. A imagem da f menos 1. A imagem da f. E ainda a f menos 1 aplicada em 6. Certo? Então, vamos por parte. Só que a gente precisa saber, a gente precisa lembrar que é o seguinte, ó, a imagem da função f, a imagem da f, ela é igual ao domínio da f menos 1. Então, no momento que vocês tiverem o domínio da f menos 1, vocês também já vão ter a imagem da f. Tá? E a imagem da f menos 1, ela é igual ao domínio da f. Então, no momento que a gente tiver o domínio da f, a gente vai ter a imagem da f menos 1. Tem que lembrar disso, tá, gente? Domínio de uma é a imagem da outra, certo? Bom, vamos lá, vamos calcular então a f menos 1, né, nossa letra A. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente coloca o y aqui no lugar de f de x, né? Então a gente vai fazer y igual a x ao quadrado menos 3. Nossa função ali, f de x igual a x ao quadrado menos 3. Então a gente escreve y igual a x ao quadrado menos 3. E o segundo passo, como na anterior, troca as variáveis de lugar. Onde tem x vocês colocam y, e onde tem y a gente coloca x. Então vai ficar assim, x igual a y ao quadrado menos 3. Agora a gente precisa isolar o y, né? Deixar ele sozinho. O primeiro passo é passar esse menos 3 para o outro lado, certo? Então, troca o menos 3 de lado. Como uma equação normal que a gente já trabalhou, gente, tá bem? Então, trocou o menos 3 de lado, ele vai ficar positivo, então vai ser x mais 3 igual a y ao quadrado. E agora a gente precisa trocar a potência. Lembrando que a gente sempre aplica a operação inversa, né? Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então, se é potência 2, é raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x mais 3 é igual a y. E essa é a nossa f menos 1. Está calculado, então, a nossa função inversa, letra A. Para essa alternativa era só isso, só calcular a letra A. Agora, na letra B, a gente tem aqui que pede o domínio da nossa f menos 1. Bom, a f menos 1, que a gente já calculou, então foi essa aqui, né? X, a raiz de x mais 3. Agora a gente vai calcular o domínio dessa função. Aqui a gente tem uma restrição, né? A restrição é que dentro da raiz, né, a gente não pode ter um valor negativo, certo? Então, se essa é a nossa restrição, a gente vai dizer que x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero, certo? O domínio da função vai ser um valor que vai ser x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Tá? A gente vai encontrar o domínio da nossa função, porque essa parte interna da raiz não pode ser zero, não pode ser menor que zero, não pode ser negativo. Tá? Então agora trabalhando essa desigualdade aqui, é simplesmente passar o 3 para o outro lado, como se fosse uma equação normal, e aí ele vai ficar negativo, então o x tem que ser maior ou igual a menos 3. Então a nossa restrição é essa, o x tem que ser maior ou igual a menos 3. Portanto, o domínio da nossa função fica nesse formato, então. O domínio da função vai ser um valor para x que pertence aos números reais, tal que x vai ter que ser maior ou igual a menos 3. Esse é o domínio da nossa função, que a gente tem lá nas videoaulas anteriores, como a gente determina o domínio de uma função, né? Só dá uma olhadinha lá se o pessoal não se lembrar, tá bem? Bom, vamos agora à letra C, então. É o domínio da f, domínio da função f, desta função aqui. Quais são as duas operações que a gente não pode, não existem nos números reais, é impossível de realizar? É um denominador sendo zero, né, uma divisão por zero, ou uma raiz de índice par com a parte interna da raiz sendo negativa. Né? Neste caso aqui a gente não tem denominador, né, é um polinômio aqui que está no numerador. A gente não tem raiz, então não tem nenhuma restrição aqui nessa função. E se não tem restrição, o x aquele ali pode ser qualquer número real, certo? Então, o domínio na nossa função, ele vai ser R, todos os números reais. O domínio da função é igual a R, porque qualquer número real pode ser colocado no lugar do x, que não vai ter restrição nenhuma quanto a realizar cálculos nesse sentido, certo? Então, o domínio da função é igual aos reais. Letra D, então, agora a gente vai calcular a imagem, a gente vai determinar a imagem desta função inversa. Bom, aí vem esse lembrete aqui embaixo, essas observações que eu deixei aqui em todas as lâminas para a gente ir observando. Então vamos lá.
a gente tem o que? Que a imagem da f-1, né, ela é igual ao domínio da f, certo? Então eu estou procurando a imagem da f-1. Se a imagem da f-1 é igual ao domínio da f, igual ao domínio desta aqui, a gente acabou de calcular isso, né? A gente viu que o domínio da f é todos reais, né? É r. Então a imagem da f-1 também vai ser r. Só que aí, claro, imagem, né? A gente não vai botar d, a gente vai botar im aqui de imagem da f-1 é igual a todos os reais. Vamos para a letra E, então. Agora a gente quer a imagem da f, a imagem desta função. Aí, de novo, aqui nas nossas observações, a imagem da f é igual ao domínio da inversa, da f-1. Então, como a gente também já calculou a f o domínio, já determinou o domínio da f-1, né, e o domínio da f-1 era um x que pertencia aos reais, tal que esse x teria que ser maior ou igual a menos 3, portanto, a nossa imagem também vai ser isso, mas com um porém. A gente precisa trocar as variáveis x e y, x por y, aqui, ó. Porque a imagem ela é analisada no eixo y, enquanto que o domínio é analisado no eixo x. Então, toda vez que a gente determinar um domínio, a gente vai dizer que é um x que pertence aos reais, tal, que esse x, nesse caso aqui, maior ou igual a menos 3. Como é a imagem que a gente vai determinar agora, na letra E, a imagem é analisada no eixo y. Então, vai ser um y que pertence aos reais, tal, que este y vai ser maior ou igual a menos 3. Desta forma aqui, certo? Então, quando for imagem, é y. Quando for domínio, é x. Então, o domínio, a imagem da f é igual ao domínio da f-1. Porém, a variável tem que ser diferente, né? Ele é o mesmo, mas só que em um é x e em outro é y. Para domínio é x, para imagem é y. Ok? Bom, vamos agora à letra F, então. Na letra F, pedia para determinar, então, a f-1 aplicada em 6. f-1 de 6. Para isso, basta trocar lá na nossa f-1, que é esta aqui que a gente já determinou na letra A dessa questão, né? Trocar no lugar do x, colocar o valor 6. Então, vamos fazer isso. Então, a f-1 de 6 vai ser raiz de 6 mais 3. Raiz de 6 mais 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é uma raiz exata, né? É 3, portanto, a nossa f-1 de x vai ser, f-1 de 6 vai ser igual a 3, certo? Bom, gente, vamos ficar aqui alguns exercícios, tá? O exercício 13, o exercício 14, o 15, o 16 e o 17, lá da nossa apostila. Tá? Então, são esses os exercícios referentes à função inversa. Né? Espero que vocês façam eles aí, tendo dúvidas, já falei, né, no início do vídeo, mandem uma mensagem por e-mail que eu respondo vocês o mais rápido possível, tá bem, gente? Bom, por hoje era isso, né? Então, até a próxima videoaula nossa. Bons estudos para todos aí. Tchau, tchau, gente.